Amigos, bem, chegou a hora de nós estudarmos agora o capítulo 8. Nós vimos aí nos capítulos anteriores a questão dos grandes polos da economia mundial e veremos a partir de agora que essa configuração está mudando por meio do surgimento de economias chamadas de emergentes, aquelas que têm um grande destaque econômico, mas ainda apresentam questões sociais e até mesmo no setor econômico não tem a pujança que as economias chamadas desenvolvidas possuem. Lembrando que esse tipo de, podemos dizer assim, de classificação, ela é produto da nova ordem mundial, da globalização, onde nós temos as economias do norte, economias do sul, e temos essas economias que figuravam entre as economias do sul, ainda são classificadas assim, mas já encontram-se numa posição intermediária, tá? Apresentando uma forte ascensão. É hora de estudarmos elas. Lembrando que, basicamente, se costuma se referir a um grupo deles como BRICS, né? Primeiro começou com BRIC, virou BRICS, mas você verá no transcorrer dessa aula que já existem outros grupos de economias nesse naipe e que essa classificação está abrangendo um número cada vez maior de países. Bem, quando a nova ordem começou, ela sucede a classificação que você pode ver nesse slide, que era primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas, e terceiro mundo, as nações não industrializadas, chamadas de subdesenvolvidas, principalmente depois da ocorrência da Conferência de Bandung. Mas com a nova configuração política e econômica mundial, nós temos uma nova classificação que faz surgir a expressão países emergentes, tá? Que são em desenvolvimento. Nós temos as nações chamadas de desenvolvidas, e nós temos aquelas que ainda são chamadas, consideradas de subdesenvolvidas. Aí nós vamos ter nesse segundo grupo, em economias em desenvolvimento e subdesenvolvidas, o que nós chamamos de país semiperiférico e país periférico. Lembrando que a economia do norte também pode ser chamada de economia central, tá? Bem, no cenário econômico mundial nós temos justamente os três polos que estudamos no capítulo anterior: União Europeia ou Europa, Estados Unidos, Japão, e poderemos ver que o poder econômico e político estava distribuído nesses três polos. Mas com o avanço político e econômico da China, com o avanço econômico do Brasil, da Índia, nós já temos que nos direcionarmos a novos países nesse cenário global tão diversificado, ok? Aqui tem um mapa que mostra bem onde situam-se hoje esses países. Aí você diz assim, puxa, mas eu estou vendo aí algumas nações que eu nunca pensei que fossem figurar entre emergentes. É porque você vê como o dinamismo tem tornado um grupo maior de países como países importantes no cenário global. Você pode ver que México, Turquia, tá? Indonésia, Coreia do Sul já são países que figuram ao lado daqueles como BRICS, tá? Então, a partir de agora, entenderemos por que dessa nova configuração, os que fez tão importante. Aqui eu tenho três deles: Brasil, Rússia e Índia, tá? Como grandes representantes dessa área. Lembrando que dois mais vão compor o BRICS, né? Se temos Brasil, Rússia e Índia, tá faltando quem aí? China e África do Sul, como os outros dois grandes representantes das economias chamadas de emergentes, tá bom? Tá aqui. Principais características de países emergentes. Nós podemos perceber que esses países têm um grande mercado consumidor, eles têm muita mão de obra, que essa mão de obra vem se qualificando, que eles são ricos em recursos naturais, que eles têm grande facilidade de absorver, de atrair investimentos estrangeiros e de criarem parcerias de natureza comercial, como é o caso principalmente parceria comercial, tecnológica, científica e até mesmo no sistema bancário global, para fortalecer sua estrutura econômica e também ganhar maior know-how, ou seja, maior importância no cenário político global. O que vai fazer com que eles tenham mais importância perante o FMI, perante o Banco Mundial, perante a ONU, a OMC e outras organizações internacionais de grande importância, ok? Vamos dar continuação para nós possamos minuciar esse estudo. Também é importante dizer que a qualidade de vida nesses países
vem melhorando significativamente. É bem verdade que está ainda aquém do desejado, principalmente em países como o nosso, na África do Sul e na Índia. Mas na China e na Rússia já apresenta uma condição melhor por causa do sistema socialista que esses países, não a Índia, mas a Rússia, viveu, onde se investiu muito na saúde e na educação. O problema da Índia é que, na prática, as consequências das castas ainda deixou muita sequela, provoca muitos problemas na população daqueles países. Todo país desenvolvido apresenta IDH muito alto, tá? Os países em desenvolvimento apresentam geralmente um IDH alto ou médio, como o caso do Brasil, que é alto. E o subdesenvolvido tem, infelizmente, o IDH baixo. Alguns figuram, infelizmente, até como muito, muito baixo. Alguns africanos que o digam, tá bom? Então, países emergentes já têm muitas de suas indústrias não só recebendo, mas principalmente exportando o que nós chamamos de filiais, transformando suas indústrias no que nós chamamos hoje de transnacionais. Suas economias apresentam um crescimento econômico positivo. Isso ganhou destaque a partir do ano de 2001, graças a um economista chamado Jim O'Neill, presidente do Goldman Sachs, um grande fundo de investimento norte-americano, que criou o acrônimo BRICS, tá ok? Percebe-se um aumento na renda média, na chamada renda per capita, tá? Desses habitantes, desses países, e melhoria também na questão educacional. São sinais de que realmente esses países tinham a atrair a atenção de investidores internacionais. Nós temos um grupo conhecido no mundo inteiro de grande destaque, que é o G7. Conhecido há muito tempo como as 7 economias mais ricas do mundo, ou hoje, os 7 mais industrializados. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido ou Inglaterra, Canadá e Itália. Itália e Canadá. Esse grupo, surgido na década de 1970, figurou como as economias mais ricas do mundo. Mas vislumbrou-se por um longo período que as 7 nações mais ricas do mundo sofreriam uma mudança muito grande na sua composição, onde a China alcançaria o primeiro lugar, trazendo os Estados Unidos ao segundo, o Brasil chegaria à 5ª colocação, a Índia figuraria na 4ª colocação, a Rússia em 6º lugar, mudando essa configuração das 7 economias mais ricas do planeta. Veremos que até o presente momento não se configurou e veremos o porquê. O G20, é preciso chamar a atenção do aluno que existem 2 grupos chamados de G20. Há um grupo G20, que é o G20 financeiro, composto pelas 19 maiores economias, aliás, os 20 países mais desenvolvidos do mundo, tá? E existe um grupo chamado de G20 comercial, que é formado por economias em desenvolvimento. Esse é o grupo onde esses países emergentes têm muita influência, tá? Esse G20 de natureza comercial é mais preocupado com a questão de combate aos subsídios no setor agrícola. Eles lutam para exportar seus produtos para países desenvolvidos sem enfrentar as chamadas barreiras comerciais, tá? Aquelas barreiras impostas, como aumento de impostos, ou então quando o governo nacional, o governo do país dá aos nacionais incentivo por meio da não cobrança de impostos para baratear artificialmente seu produto e ganhar concorrência tanto no consumo interno como na hora de exportar, em relação aos produtos que vêm dos países em desenvolvimento, tá? O Brasil tem um papel importantíssimo nesse G20 comercial, mas também no G20 de natureza chamada financeira, tá? Esse G20 financeiro surgiu antes. O G20 comercial é fruto de uma discordância de alguns membros do G20 financeiro em relação à política comercial praticada por eles. Os descontentes saem dessa reunião, criam o G20 comercial e passam a lutar para os objetivos que agora eu relatei, tá, a vocês. Aqui nós temos um grupo criado em 2001, o BRICS, configurado no mapa aí, que se chamava BRIC, criado no ano de 2001, Brasil, Rússia, Índia e China, criado por um economista americano chamado Jim O'Neill. Ele vislumbrava que no futuro essas 4 nações estariam entre os mais ricos do mundo, entre os 7 mais ricos do mundo, graças a um grande crescimento em suas economias. Esse crescimento era com base em exportações, uma balança comercial positiva e graças ao grande valor, ao alto valor das commodities no mercado internacional. Commodity é aquele produto do setor primário que tem alto valor comercial
e tem esse valor muito melhorado, aumentado, quando é transformado, quando ele é beneficiado, como minério de ferro, como a carne, como laranja, como soja e assim sucessivamente. Gás natural, todos esses BRICS são grandes exportadores de commodities. Tá? A China que é um grande importador porque a população é muito numerosa. A China é mais caracterizada pelos investimentos que realiza, tá? E também por exportar tecnologia, ok? Então ele cria o BRIC. 10 anos depois, a convite da China, os demais membros, Índia, Rússia e Brasil, aceitam a entrada da África do Sul para em 2011 surgir agora o BRICS, como formado por economias extremamente importantes, tá? E que crescem muito no cenário político e econômico global. O G20 dá mais know-how a esses membros do BRICS, tá? E eles passam a ter debates cada vez mais com maior participação dos BRICS no tocante à política global para promover o crescimento econômico dos seus membros, tá? A criação de mecanismos voltados para uma economia mais liberal, quanto na cobrança de impostos, a imposição de barreiras alfandegárias, tá? A chamada liberação do comércio mundial, tá? E flexibilização de leis trabalhistas para favorecer as relações de trabalho entre empresas e funcionários, na intenção de diminuir a burocracia, os impostos e contratar cada vez mais. A partir daí, o cenário econômico mundial vai ganhando uma nova configuração. Você vê que países como o Brasil já tenta e ganha mais força para se tornar um membro efetivo do Conselho de Segurança da ONU, um membro permanente, onde China e Rússia já estão, a Índia também se candidata, a África do Sul se torna o país com maior chance de se tornar também um membro do Conselho de Segurança, seria um representante africano. Isso se um projeto de um grupo chamado G4 viesse a ser aprovado, aumentando para 10 a quantidade de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Agora é preciso chamar a atenção, o BRICS não é um bloco econômico. Se fizer bloco de países, tudo bem. O BRICS é um bloco que tenta alcançar maior respaldo, maior importância no cenário político mundial, perante organizações como o FMI, ONU e Banco Mundial, ter maior participação nas decisões de importância global, porque são grandes mercados consumidores, são grandes exportadores, são economias de destaque por vários motivos. Então não é como deixar grupo de países como esse à mercê das grandes decisões a nível mundial. Aqui eu trouxe para vocês informações quanto ao PIB, tá? Quanto ao mercado de trabalho, quanto à população daqueles que compõem esse grupo conhecido por BRICS, ou economias emergentes. Aqui está o emblema do chamado G5, que é uma referência a esses 5 países que nós estamos estudando no momento. Quando falo em G5, é uma representação ao BRICS. Aqui eu reforço para vocês que esses países têm uma situação econômica muito vantajosa, ou pelo menos por um longo período conseguiram manter suas economias, tá, sempre muito crescentes, com um crescimento anual do PIB maior do que aqueles membros que figuram dentro do G7. Por isso que eles se destacaram mundialmente. Agora nós podemos perceber que os BRICS já não têm mais a pujança de outrora. Essas características positivas que fizeram com que se destacassem mundialmente já não são mais suficientes para garantir aquele crescimento econômico que eles tinham em outro momento. E se pergunta por quê? Esse mesmo John Neal, que deu ao BRICS a importância que ele tinha, retirou do BRICS essa característica de mola propulsora da economia mundial. Agora por quê? Percebeu-se uma redução muito grande nas exportações do BRICS, dos países membros do BRICS. Primeiro, a exportação caiu, principalmente depois de 2014, de 2006, porque o preço das commodities cai bastante, tá? Então o que eles vendiam já não tem o preço de outrora. Vê que a riqueza mais exportada pela Rússia, que é petróleo e gás, teve uma queda significativa no preço do barril de petróleo, prejudicando a economia daquele país. As commodities que nós exportamos teve o preço também reduzido. E as exportações caíram porque houve uma crise econômica global iniciada em 2010 nos Estados Unidos, contamina a União Europeia também e se espalha pelo mundo todo, diminuindo as exportações, agravando a situação do BRICS, principalmente a partir do ano de 2014.
Alguns já até perguntam se o BRICS não é mais BRICS, que Brasil e Rússia não fazem parte. Deixar o BRICS. Não é porque deixar o BRICS, é porque o crescimento econômico de Brasil e Rússia já não tem a mesma força da Índia, da China e da África do Sul. Então alguns chamam de IX, tirando o Brasil e Rússia. Não porque eles deixaram de fazer parte das reuniões, porque é um fórum, mas porque suas economias não crescem mais como as dos demais países. Todo esse quadro, lembrando que é anterior à pandemia, iniciada em dezembro de 2019. Percebeu-se que numa tentativa de se fortalecer, nesse mesmo ano de 2014, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, o BRICS se reuniu e criou o novo Banco de Desenvolvimento, tá? O New Development Bank, o novo Banco de Desenvolvimento, para que esse banco tem finalidades como ceder crédito, empréstimo para os membros, tá, do BRICS, para os países do grupo BRICS, fazer empréstimos para economias subdesenvolvidas e em desenvolvimento, em condições muito mais vantajosas do que a realizada pelo FMI e pelo Banco Mundial, ok? É tentar inserir-se no cenário econômico global, fazendo frente à política praticada por essas organizações que eu agora citei. Tem muita também intenção desse banco de promover, de ceder empréstimos para investimento em infraestrutura e em fontes de energia renováveis, uma preocupação com a questão ambiental. Esse banco está situado, tem sua matriz, tem sua sede na China e atualmente é presidido por um indiano. De pronto, foi feita uma arrecadação, a criação de um fundo de 50 bilhões de dólares, mas em curto espaço de tempo, esse dinheiro deve chegar a esse valor a 300 bilhões de dólares, que servirão para empréstimo justamente nessas áreas, nesses setores que eu acabei de citar a vocês. Lembrando que a presidência do banco ela é rotativa e toda vez haverá sempre um presidente de um membro do BRICS, de um dos 5. A presidência ela é de caráter o quê? Rotativo, tá ok? Bem, o Banco do BRICS não foi a grande inovação, apenas a única inovação que nós temos a citar aqui. Percebeu-se que a economia mundial já conta com um outro grupo de países que alcançam um grande crescimento. E esses países ganharam notoriedade justamente porque a economia dos BRICS retraiu, tá? Lembrando que o BRICS que mais cresce hoje, o PIB que mais cresce é o indiano. A Índia é grande exportadora de tecnologia, tá? Como software. É um grande call center, tá? E é um grande exportador de medicamentos. Tem muitos laboratórios, muitas fábricas de medicamentos na Índia, principalmente de genéricos, tá? A China não cresce como antes, chegou a crescer 13% ao ano. Hoje cresce 6, 6,5%, 7%. O Brasil com retração, tá? A Rússia também, o PIB está encolhendo. Havia previsão de crescimento de 2,5% a 3% agora, mas com a pandemia a economia regrediu muito. Então, graças a isso, percebeu que um grupo de países já estava tomando, entre aspas, tomando o lugar que seria do BRICS. E Dionil já não classifica mais o BRICS como futuro. Ele já não aconselha mais ninguém a fazer os investimentos e diz que o BRICS já não atrai de forma nenhuma investimentos estrangeiros como outrora. Mas um grupo de países vem se destacando, o MINT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, como o sucessor do BRICS, tá? Com essas políticas econômicas adotadas neoliberais desses países, percebe-se que eles vêm alcançando números excelentes de crescimento econômico que superam em muito o BRICS como outrora, tá? Aí o que é que faz o MINT crescer tanto? Por que é que eles vêm se destacando? Percebe que eles já tomam o lugar daqueles que eram o BRICS, ó. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí nós já temos Turquia, Nigéria, tá? México, principalmente o México, se alavancando, e enquanto o BRICS estagnado, quando não decrescendo. Um país, por exemplo, como a Indonésia, que é muito focado no crescimento graças à sua política econômica de atrair investidores. Países como o México, que se vale muito do NAFTA nas suas negociações com os Estados Unidos e Canadá. E atrair investimentos estrangeiros é sim a maior política praticada por esses países. Eles já canalizam para si os investimentos que outrora eram para o BRICS. Há outro grupo de países que se destaca mundialmente, os TICs. Os TICs trabalham com tecnologia. O TICs aí seria, no caso aí, Turquia, seria Coreia do Sul, certo? País que vem crescendo bastante, Indonésia,
tá? País que tem investido em tecnologia para alcançar um grande crescimento econômico, tá? Então perceba que o BRICS tem a sua importância, quer se manter e recuperar aquele espaço, aquele fôlego que possui, mas já passa a enfrentar um grupo cada vez maior de países, dividindo esse mercado com aqueles que já outrora ocupavam o cargo, a função de economias principais, tá? Como o G7. Agora, além do BRICS, temos o MINT e o TICS, economias realmente que se destacam a nível mundial. Bem, meus amigos, até a próxima, um grande abraço.